Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe e hoje nós vamos fazer um estudo radiológico da coluna lombar. Quando eu postei lá que eu ia fazer esse estudo radiológico da coluna lombar, bastante gente agradeceu e disse que não ia perder esta videoaula. Então hoje está aí, eu vou estar para vocês aí o estudo aí radiológico da coluna lombar. Então, um pouco da anatomia e também alguns posicionamentos. Vai ser só 5 posicionamentos, mas é o quanto basta aí para a coluna lombar, ok? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e acione o sininho para quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado na mesma hora, ok? Siga-me também no Instagram, Tec Radio Estudos em Radiologia. Vamos lá então? Então, para começar, a anatomia aqui então da coluna lombar. Primeiramente, a coluna lombar ela possui 5 vértebras lombares, né? Chamadas de L1 a L5. Então, L1, L2, L3, L4 e L5. Para um estudo radiológico, né, um estudo radiográfico da coluna lombar, a gente faz pegando a transição da T12 com a L1, né, da torácica com a lombar, e a transição da L5 com a S1 da sacral, né? Então a transição da lombar com o sacro. Então é um estudo basicamente de CLS, coluna lombosacra, como também é chamado, né? CLS. Então eu tenho que pegar mais ou menos ali de T12 a S1, mais ou menos, ok? Para o estudo radiológico da coluna lombar. Então, começando ali, eu peguei nessa estrutura de T11 a L5, né? Onde eu consigo visualizar aqui, então, de uma vista anterior e numa vista lateral, né? Então, AP e um perfil. Então, T11, T12, daí já começa a L1, que já começa a lombar, L1, L2, L3, L4 e L5, mesma coisa na lateral. T11, T12, L1, L2, L3, L4 e L5. Como que eu conto isso na região lombar, numa radiografia? Conta de baixo para cima, né? Eu visualizo onde está ali mais ou menos o sacro, começo contando de baixo para cima, L5, L4, L3, L2, L1, T12. Aí eu peguei uma radiografia completa aí da coluna lombar, ok? Nós temos também o sacro, então, que é essa região aqui, uma das partes finais aqui da coluna vertebral, né? Nós temos o sacro e mais o cóccix lá embaixo, tá? Em livros até fala de pegar um pouco mais o sacro, né? Totalmente o sacro aqui, né? Com um filme maior, tá? Mas você pegando somente até S1, você já pegou o raio-x da lombar inteira, ok? Então, uma vista lateral do sacro e uma vista anterior do sacro. Nós temos então, numa vista anterior, nós conseguimos visualizar os processos transversos, que são esse acidente ósseo aqui, ó, na lateral de cada coluna, né? Lateral das vértebras, ó. Temos o processo transverso à direita, processo transverso à esquerda. Numa imagem lateral fica difícil de visualizar, não consigo visualizar, ok? Então, eu consigo visualizar o processo transverso numa incidência em AP. Agora, numa incidência perfil, né, lateral, eu consigo visualizar o processo espinhoso, né, que fica na parte posterior da coluna, ok? Consigo visualizar aqui na parte posterior. Aí você vai me falar, processo espinhoso eu consigo visualizar numa incidência AP de coluna? Aqui nessa imagem anatômica eu não consigo visualizar, mas numa radiografia eu consigo saber onde está aqui o processo espinhoso, a gente já vai ver logo mais, ok? Então, processo espinhoso da coluna. Isso se estende por toda a coluna vertebral, ok? E para terminar, nós temos aqui os espaços intervertebrais, né? Que são esses espaços aqui, ó, entre uma vértebra e outra. Inter significa entre. Então, entre uma vértebra e outra. Esses espaços intervertebrais.
O que tem nesse espaço intervertebral? O disco intervertebral, né? Que são os amortecedores aqui da nossa coluna. Ficam entre uma vértebra e outra. Então, espaços intervertebrais. Nós temos aqui uma imagem, um corte axial da vértebra, de uma vértebra lombar, e uma imagem lateral da vértebra lombar também, unicamente, né? Só uma vértebra, né? Então eu consigo visualizar aqui na região posterior, onde nós temos o processo espinhoso, aqui na imagem axial. Nós temos a lâmina do lado direito quanto do lado esquerdo. Nós temos o pedículo, que é essa estrutura aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o corpo da vértebra aqui, ó. A região anterior é corpo da vértebra. Nós temos também o processo transverso aqui, que nós conseguimos visualizar tanto de um lado quanto do outro. E também o processo articular superior, aqui nesta imagem. Aqui mostrando, né, o raio central aqui é 45 graus. Quando eu faço em AP, eu sigo esta linha. Quando eu faço em perfil, eu sigo esta linha. O raio central está entrando por aqui. Em AP está entrando por aqui. Numa oblíqua, o raio está entrando mais ou menos aqui, né? Ou pela frente aqui, ó, 45 graus. Isso é uma oblíqua, tá? Entra na diagonal da vértebra, ok? Como não é possível realizar uma radiografia, né, em que mostre um axial da vértebra, mostre a vértebra nesse sentido aqui em axial, eu peguei uma imagem de uma tomografia da lombar, só para mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é uma imagem de tomografia, tá? De uma vértebra aqui. Então nós temos o corpo, os dois pedículos, as duas lâminas, os dois processos transversos e o processo espinhoso. E entre aqui temos um forame, que é o forame vertebral. Consigo visualizar na imagem aqui também. Então o forame vertebral, ela é formada pelo corpo da vértebra, pelos pedículos e pelas lâminas. Formam o forame vertebral, ok? Numa imagem lateral nós temos o corpo, que ele forma um quadradinho, tá vendo? Um quadradinho. Nós temos o pedículo, o processo espinhoso, processo articular inferior, né, a parte de baixo, e processo articular superior, que vai se articular com o processo articular inferior da vértebra de cima. Esse processo articular inferior vai se articular com o processo articular superior da vértebra de baixo. E aqui formando então o forame intervertebral. Aqui nós temos o forame vertebral, né? Forame vertebral, e aqui entre uma vértebra e outra, numa incidência lateral, né? Um perfil, consigo visualizar os forames intervertebrais, forames entre uma vértebra e outra, ok? E aqui é a imagem então da vértebra lateral. Aqui o paciente, uma radiografia em perfil, né? Conseguimos visualizar as vértebras como se fosse um quadradinho íntegros, né? A gente vai ver que na fratura mais para frente aí que ela fica achatada, essa vértebra, então diagnosticando aí uma fratura por compressão, né? Por explosão, ok? E aqui onde está o ponto vermelho, os forames intervertebrais, que forma isso daqui, ó, forames intervertebrais. Então nós temos o pedículo aqui, processo articular superior, processo articular inferior e processo espinhoso da vértebra aqui, ok? Nós temos então também uma imagem de frente nessa peça anatômica e uma imagem na região posterior, nas costas, nessa imagem anatômica. Então nós temos lá, conseguimos visualizar o processo articular superior, os dois processos articular inferior e o processo transverso aqui, ó. E o corpo, né? De frente também ele parece um quadradinho, ok? Então nós temos aqui também a parte da lâmina, né? Que é o pars interarticulares aqui, de um lado do outro, processo transverso, processo articular superior e inferior e o corpo da vértebra lá na frente, ok? Então aqui mostrando a imagem da vértebra, então uma radiografia, né? Um raio-x. Então o quadradinho aqui que seria o corpo da vértebra, processo transverso de um lado, processo transverso do outro,
processo articular inferior dos dois lados, processo articular superior dos dois lados também. E aqui, ó, lembra que eu falei? É possível visualizar no raio-x o processo espinhoso bem no centro da vértebra. Nós sabemos que fica na região posterior, mas como é um raio-x, uma imagem bidimensional, né? Então eu consigo visualizar aqui, ó. Essa imagem um pouquinho mais redonda aqui, assim, ó, seria os pedículos, né? Seria os pedículos aqui, está mais ou menos nessa altura aqui, ó, da vértebra. Aqui mostrando a radiografia em AP, então, onde eu consigo visualizar o quadradinho que é o corpo da vértebra, processo transverso dos dois lados, o pedículo, que parece que são dois olhinhos, né? E o narizinho aqui como se fosse o processo espinhoso que está lá atrás. Ok? E nós temos também, no estudo radiológico da coluna lombar, um posicionamento em oblíqua, onde eu vou obliquar o paciente em 45 graus em relação ao receptor de imagem. Como está nessa imagem aqui, ó, a vértebra, o paciente está em AP, só que obliquado para um lado e para o outro. Quando ele faz a oblíqua, tem que ser oblíqua direita e oblíqua esquerda, não somente uma, entendeu? Então a gente obliqua o paciente, o raio central vai entrar então aqui nessa região, ó, em 45 graus. Eu fazendo isso, eu vou realizar esta radiografia oblíqua, em oblíqua, né? No caso aqui uma oblíqua direita, porque está rodado para o lado direito. E observem que nessa coluna lombar em oblíqua forma a imagem de um cão, de um cachorrinho. Eu já vi literaturas falando de cão escocês, cão holandês, fox terrier. Não importa o cão, qual cachorrinho é. Importa que você esteja enxergando esse cachorrinho. Você está enxergando o cachorrinho nessa coluna? Vou mostrar numa imagem anatômica. Ela fica mais ou menos nesse formato aqui, ó, o cachorrinho, tá? E ele está nessa região, onde está o quadradinho aqui, ó. Coloquei um quadradinho, tá vendo? Conseguiu visualizar o cachorrinho aqui? É essa imagem aqui, ó, onde a orelha dele é o processo articular superior, o focinho o processo transverso da vértebra, o olhinho aqui é como se fosse o pedículo, tá? É o pedículo, né? O olhinho. O pescocinho é uma parte da lâmina, né? Pares interarticulares aqui. Pata anterior, né? A perna anterior, processo articular inferior. E a pata posterior aqui, né? A perna posterior é o processo articular inferior do outro lado da vértebra, ok? Então, não conseguiu ver? Vamos dar um zoom para você aqui. Conseguiu visualizar agora o cachorrinho? Fica nessa altura aqui, ó, a orelhinha dele aqui, o dorso dele, né, a coluninha, o rabinho, a pata traseira, pata dianteira, o pescocinho, o focinho. E repare que o olhinho, como se fosse essa área mais escura, aqui, ó, mais radiotransparente aqui na imagem, tá vendo? Se você não conseguiu visualizar, vou dar mais uma chance para você. Olha aqui, ó. Fixa o olho nessa imagem. Conseguiu visualizar? Aí está a imagem do cão escocês, cão holandês, o que for. A imagem do cachorrinho, tá? Não importa qual o cachorrinho é, e sim se você está enxergando o cachorrinho. Agora acredito que você conseguiu visualizar, ok? Compartilha aí se você gostou. Deixa um like aí embaixo e já compartilha. Então vamos lá. Nós vamos ver então 5 posicionamentos para a coluna lombar. Incidência AP, posicionamento perfil, incidência lateral-lateral, posicionamento em oblíquas, hiperflexão, é um perfil com hiperflexão e um perfil com hiperextensão da coluna lombar. Então vamos lá. Primeiramente, a rotina para um estudo radiológico da coluna lombar é somente o AP e o perfil, tá, da coluna. Pode ser que algum médico chegue lá e peça para você realizar oblíquas. Quando ele falar com oblíquas, você tem que realizar tanto o AP quanto o perfil, mais as oblíquas. E as oblíquas têm que ser tanto direita quanto à esquerda. Não realizo somente uma oblíqua. Então, no caso, se ele pedir AP, perfil com oblíquas, seriam
4 posicionamentos, 4 imagens radiográficas, entendeu? AP, perfil, oblíqua direita e oblíqua esquerda, tá? E um hiperflexão e hiperextensão é um estudo mais especial, mais específico aí também, tá? E oblíqua no caso também, né? Então, primeiro posicionamento que nós vamos ver é o CLS. Lembra CLS? Coluna lombo-sacra, numa incidência em AP. Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 35 por 43 na longitudinal. Isso para pegar toda a vértebra lombar, mais a transição torácica e lombar, mais a transição da lombar com o sacral, pegando quase que todo o sacro também, nesse filme 35 por 43. Ou também posso usar o filme 24 por 30, ok? Lembrando, eu tenho que pegar pelo menos de T12 a S1, né, primeira vértebra sacral, para uma radiografia de CLS. Como que é o posicionamento? Em decúbito dorsal, né? DD, decúbito dorsal. Paciente deitado com ambos os braços ao longo do corpo, ou aqui em cima, como está na imagem aqui, né? Como está aqui na imagem, ou ao longo do corpo aqui, ó, na lateral do corpo. Devo flexionar os joelhos e quadris para reduzir a lordose lombar. Repare que aqui tem um apoio para as pernas, para elevar a perna aqui. Eu fazendo com que o paciente eleve a perna, só de ele dobrar o joelho e pisar na mesa, a coluna fica mais retificada, a coluna fica mais reta aqui na mesa. Se ele fica com as pernas esticadas, forma um arco aqui na coluna lombar. Então essa imagem em AP não vai ficar tão legal assim, ok? Então pede para o paciente dobrar o joelho e pisar na mesa. Assim a coluna vai ficar mais reta aqui na mesa, ok? Raio central perpendicular ao receptor de imagem, quer dizer que não tem angulação nenhuma no raio central, direcionado ao nível da crista ilíaca. Eu vou sentir aqui, ó, peço licença para o paciente e procuro aqui a crista ilíaca do paciente. Achei a crista ilíaca, é onde vai entrar, é na altura onde vai entrar o meu raio central, no nível das duas cristas ilíacas, ok? O receptor maior incluirá as vértebras lombares e também o sacro por inteiro, tá? Se eu usar o receptor menor, como eu tinha falado, no 24 por 30, por exemplo, eu devo direcionar ao nível de L3. E onde que fica o nível de L3? Mais ou menos ali 4, 5 centímetros acima da crista ilíaca. Deu para entender? Se eu usar então o filme 35 por 43, eu vou centralizar o meu raio central no nível das cristas ilíacas. Se eu usar um filme menor, um 24 por 30, o meu raio central vai entrar direcionado a mais ou menos na L3, que fica a 4, 5 centímetros acima da crista ilíaca. Eu encontro a crista ilíaca, coloco mais ou menos 5 centímetros acima, 4 a 5 centímetros acima, aonde vai entrar o meu raio central. E isso centralizado no centro do receptor de imagem, ok? Devo colimar os 4 lados da anatomia de interesse. Devo também pedir para o paciente suspender a respiração na expiração, tá? Na literatura fala assim, suspender a respiração na expiração. Como é que é isso? Peço para o paciente respirar fundo e soltar a respiração. A hora que ele soltar toda a respiração, pede para ele prender a respiração. Aí eu disparo o raio central. É melhor que se faça isso, mas também posso pedir para o paciente, né, para ele simplesmente prender a respiração, parar de respirar no momento da exposição, ok? Para não ter movimento ali na barriga. E usar o book, obviamente, né? Tem que usar a gaveta ali para colocar o receptor de imagem. E essa seria então a minha radiografia em AP da coluna lombar. Aqui eu peguei T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5 e quase que o sacro todo aqui, ó. Então, um AP perfeito aqui de uma coluna lombar em AP, ok? Observação, repare que nessa fotinha do canto tem um paciente deitado em decúbito ventral, tá? Posso realizar em decúbito ventral também.
O decúbito ventral eu minimizo a dose que chega na região anterior das partes íntimas aqui do paciente, da parte gonodal do paciente. Minimiza. Mas também isso faz com que magnifique a imagem da coluna, aumente o tamanho da coluna. Por quê? Porque ela se afastou do filme. Então aumentou a distância objeto-filme. Tá? Então o mais recomendado assim é realizar então um AP, no caso, em decúbito dorsal. Coloca uma proteção aqui na região das gônadas e é melhor realizar nessa forma aqui. Ok? Segundo posicionamento é o CLS em perfil, que é de lateral, né? Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 35 por 43 na longitudinal ou 24 por 30 na longitudinal, como foi falado anteriormente. E o paciente, então, nesse caso, vai estar em decúbito lateral, né? DL, decúbito lateral, deitado de lado. Tanto faz o lado direito quanto o lado esquerdo para a coluna, ok? O que ficar melhor para você. Eu, particularmente, quando vou posicionar um perfil, eu faço com que ele fique de costas para mim. Então, no caso, nessa imagem aqui, é um decúbito lateral esquerdo, né? Porque ele ficou de costas. É melhor para você posicionar o paciente ali para realizar a radiografia, ok? Então, o paciente deitado de lado, com ambos os braços para frente do corpo e de preferência para cima da cabeça, né? E com os joelhos flexionados, um sobre o outro, joelhos dobrados, um sobre o outro. Ok? Raio central perpendicular, tá? Não tem angulação no raio central para o perfil, direcionado ao nível da crista ilíaca, se eu usar o filme maior, e 4 a 5 centímetros acima da crista ilíaca, se eu usar o filme menor, no caso 24 por 30. Então vamos lá. Perfil. Depende do paciente se eu vou fazer com o raio central perpendicular ou se eu vou colocar uma angulação aí caudal de pelo menos 5 a 8 graus aí. Como isso? Repara que aqui tem um suportinho aqui, ó, embaixo do paciente. Algum material radiotransparente que não vai aparecer no raio-x, uma espuma, né, um lençol dobrado, um isopor, algo que não apareça no raio-x, para elevar um pouco a coluna, porque senão a coluna, repara aqui no seu ponto vermelho, se eu não colocar nada, a coluna faz uma curvinha aqui e sobe, ó. Ela faz uma barriguinha aqui embaixo e sobe, entendeu? Então, colocando um apoio aqui embaixo, a coluna fica mais retificada também, a coluna fica mais reta, como está nesse pontilhado aqui. Agora, como que eu sei que está assim? Depende muito, se o paciente for muito magro e ele tem um quadril largo. Se o quadril for largo e muito magro, aí vai acontecer de ter essa curvatura. Então coloca um apoio aqui embaixo. Se só com um apoio aqui embaixo a coluna já ficou retinha, pode fazer com raio perpendicular, não tem problema, não precisa de angulação. Agora, se o quadril é muito largo, muito magro o paciente, e mesmo com apoio a coluna não ficou retinha, é importante então você fazer uma angulação de 5 a 8 graus no raio central e caudal, tá? Mesmo com apoio. Então, essa observação aqui, ó. Um paciente com uma pelve mais ampla, né, mais larga, ou um tórax mais estreito, né, um paciente mais magro, talvez necessite então de uma angulação caudal de 5 a 8 graus no raio central, mesmo com um apoio. Isso para ficar um perfil verdadeiro da coluna lombar, principalmente na transição aqui, L5, S1. Às vezes você pega todos os espaços discais aqui aberto e no espaço discal de L5, S1 está fechado devido a essa angulaçãozinha que tem aqui no sacro com a quinta vértebra lombar. Então eu consigo pegar, colocando esse apoio e até essa angulaçãozinha aqui de 5 graus é muito pouco, eu consigo abrir a transição L5-S1, ok? Devo colimar os 4 lados da anatomia de interesse, sempre, suspender a respiração durante a exposição, como eu expliquei anteriormente, e usar o book. E essa seria a radiografia, então, em perfil verdadeiro aí da coluna lombar. Repare todos os espaços intervertebrais abertos, inclusive
de L5-S1, justamente devido ao apoio que foi colocado aqui nos pacientes que têm a pelve maior, né? A pelve mais larga, ou o paciente muito magro também. Ok? Perfil verdadeiro, então, aí da coluna lombar. Agora, vamos visualizar como é que é o posicionamento para CLS oblíquas posteriores. Temos também as CLS oblíquas anteriores. É um pouquinho mais complicado de posicionar, mas dá para fazer também. O recomendado seria oblíqua posterior, porque a vértebra está mais próxima do receptor de imagem. Então eu só vou mostrar esse posicionamento, ok? Então distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 35 por 43 na longitudinal ou 24 por 30. Paciente então deitado em semidecúbito dorsal. O que isso quer dizer? Decúbito dorsal é deitado com as costas para a mesa, né? Barriga para cima. Semidecúbito quer dizer que está em oblíqua, uma lateral, uma região do corpo, uma lateral do corpo está encostada na mesa, a outra não. Então, oblíqua, semidecúbito dorsal. Rodar o corpo do paciente a 45 graus em relação ao receptor de imagem, tá? E alinhar a coluna, então, com a linha média da mesa e receptor de imagem. Como está aqui, ó. Angula o corpo do paciente mais ou menos uns 45 graus em semidecúbito dorsal. Aqui mostrando uma oblíqua anterior, como eu tinha falado. Ok? Raio central perpendicular ao receptor de imagem, não tem angulação, direcionada ao nível de L3. Falou em nível de L3, é mais ou menos aí 5 centímetros acima da crista ilíaca. Acho a crista ilíaca, subo com o raio central 5 centímetros, onde vai entrar ali o meu raio central, ok? E também, por ser uma oblíqua, eu devo posicionar o meu raio central além de 5 centímetros acima da crista ilíaca, mais 5 centímetros partindo da eias medial, para a região medial. Como que é isso? Vamos supor que a crista ilíaca esteja aqui, certo? Esteja aqui. Subo 5 centímetros, deu aqui. Tem que andar 5 centímetros medialmente partindo da eias. A eias está mais ou menos aqui, 5 centímetros para dentro. 5 centímetros medial quer dizer que é para o centro do corpo. Então, é onde vai entrar meu raio central nesse ponto vermelho. Então, achei a crista ilíaca, 5 centímetros para cima e 5 centímetros medial a eias, ok? É onde vai entrar o meu raio central. Vai estar bem no centro ali da coluna lombar, ok? Colimar os 4 lados da anatomia de interesse, suspender a respiração durante a exposição e usar o book. E essa seria, então, a radiografia em oblíqua. Olhando para o posicionamento do paciente, ele está em oblíqua posterior direita. Por quê? Porque ele está em oblíqua, né? Está obliquado 45 graus, e o lado direito está mais encostado na mesa do que o lado esquerdo. O lado esquerdo está afastado. Então, uma oblíqua posterior direita. E aqui, então, a radiografia da oblíqua posterior direita, onde conseguimos visualizar a imagem do cachorrinho, como falei anteriormente, que agora você já consegue visualizar o cachorrinho. Se não deu o like, já deixa o like novamente aí, ok? Se você não deu ainda, né? Aqui, mais uma vez, ampliado aqui, ó, a imagem do cãozinho aqui na vértebra lombar, ok? Agora, terminando aqui, né, a incidência de hiperflexão e hiperextensão num perfil da lombar, né? Seria um perfil da lombar em hiperflexão e hiperextensão. É para o estudo da fusão lombar, de fusão lombares aí. Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 35 por 43 na longitudinal. Agora nesse aqui eu já uso o filme grande mesmo. Se eu usar o filme menor, 24 por 30, eu corro o risco de cortar parte da estrutura de estudo devido à hiperflexão ou hiperextensão. Então é melhor pegar um filme maior, aí, o 35 por 43, na longitudinal. Também eu vou colocar o paciente em decúbito lateral, que é deitado de lado. Paciente deitado de lado com ambos os braços para frente e acima da cabeça, com os joelhos flexionados um sobre o outro, como a gente viu no perfil anteriormente.
Para o posicionamento em hiperflexão, eu vou pedir para o paciente que assuma a posição fetal, inclinando-se para a frente, né, do corpo. E tracione as pernas para cima o máximo possível. Então, posição fetal, né? Posicionei o paciente em perfil, partindo do posicionamento em perfil, peço para que ele abaixe a cabeça em região ao joelho e suba a perna em região à cabeça, né? Formando aí a posição aí fetal aí, ok? Esse é o hiperflexão, tomando cuidado para não rodar a coluna, né? Não fazer rotação aqui da coluna, sempre em perfil aqui verdadeiro. O hiperextensão é a mesma coisa, partindo do decúbito lateral, né, do perfil verdadeiro, eu vou pedir para o paciente que se mova o tronco e as pernas posteriormente, né, o contrário da hiperflexão, né, o máximo que ele conseguir, o máximo possível, para hiperestender o eixo longitudinal do corpo. Então agora vou fazer com que as pernas corram para trás e os membros superiores também, os braços e o tronco, né, vá para trás também, hiperestendendo todo o corpo ali, tomando o devido cuidado de não fazer com que a coluna fique rotacionada, a vértebra fique rotacionada ali. Então esses são os posicionamentos para hiperflexão e hiperextensão. Flexão diminui o ângulo, hiperextensão aumenta o ângulo, ok? Então o raio central vai ser também perpendicular, sem angulação, direcionado para a crista ilíaca. O filme não é 43, 35 por 43, então eu vou direcionar no nível da crista ilíaca, ok? Porque o receptor de imagem maior incluirá tanto os vértices lombares quanto o sacro nessa imagem aqui. Colimar os 4 lados da anatomia de interesse, tomar cuidado para não cortar estruturas devido à flexão ou hiperextensão, suspender a respiração durante a exposição e usar o book. E essas seriam as radiografias aqui. Ok? Peguei essas radiografias do livro, tá? Não estão tão boas assim, eu não consegui uma imagem melhor, mas seriam essa daqui. Hiperflexão, onde ele se coloca na posição fetal, né? E aqui hiperextensão, onde ele hiperestende os membros aí para trás. Ok? Para o estudo então de fusão lombar. Aqui agora, para finalizar algumas radiografias, né, da coluna lombar. Então, o básico na rotina é o AP e o perfil. Aqui eu estou conseguindo visualizar uma fratura aqui do processo transverso da coluna vertebral. Repare aqui, eu consigo visualizar o processo espinhoso lá atrás, né, na região posterior. Os pedículos que parecem os olhinhos aqui. Processo transverso onde está fraturado, está com fratura. Fratura por avulsão, né, o músculo que está inserido aqui foi tracionado onde ocorreu a fratura por avulsão aqui. Aqui um perfil da coluna lombar, onde eu consigo visualizar aqui a fratura por compressão da vértebra. Aqui. Repare que o quadradinho da vértebra inferior está íntegra, essa aqui também está íntegra, mas essa daqui ó, não forma um quadradinho perfeito. Então, fratura por compressão aqui da vértebra, o achatamento da vértebra, né? Mais uma vez, um AP e um perfil aqui, basicamente da transição tóraco-lombar, onde eu não consigo visualizar os quadradinhos do corpo da vértebra, como está aqui, ó, repare, um quadradinho do corpo da vértebra, outro quadradinho intacto, está vendo? Aqui eu perdi essa definição, possivelmente uma fratura. Realizei o perfil e olha ali, ó, o quadradinho do corpo da vértebra íntegro, na parte inferior, quadradinho da vértebra superior íntegro e essa aqui do meio fraturado. Então, fratura por compressão, né? Esmagamento de vértebra aí. Outra patologia que pode acontecer aqui é um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, né? Então, a chamada espondilolistese. Repare que a coluna vem certinho aqui e aqui ela escorrega, a L5 está escorregando para a frente sobre o sacro aqui, está escorregando para a frente. Então, quando uma vértebra escorrega uma sobre a outra, é chamada de espondilolistese.
Isso pode causar uma fratura na região posterior da vértebra, ali na região das lâminas, né, par interarticulares ali também. Pode ocorrer uma fratura, como mostra nessa figura aqui em cima. Como a vértebra está aqui, ó, ela deslizou para frente e ocorreu uma fratura aqui na região das lâminas aqui da vértebra, ok? E eu realizo, na suspeita de espondilolistese, né, suspeita de uma fratura ali, eu realizo uma oblíqua também da coluna lombar, onde eu consigo visualizar o cachorrinho, tá vendo? E, na onde está apontando a seta branca, uma hipotransparência na região do pescoço do cachorrinho. Repare que nesse cachorrinho de cima está mais radiopaco, o pescocinho, né, do cachorrinho aqui. E nesse aqui, onde está apontando a seta, está uma imagem um pouquinho mais escura, bem no pescocinho do cachorro. O famoso sinal da coleira do cachorro, né, o cachorro de coleira, como fala. Se o cachorrinho tiver com sinal de que ele está com uma coleira, possivelmente fratura aqui dessa lâmina, né? Pars interarticulares aqui. Fratura então aí, ok? E aqui por último, uma radiografia pós-operatório da coluna, né? Onde foi colocado parafusos de uma haste, uma artrodese, chamada de artrodese, onde é colocado parafusos diante aí uma cirurgia, ok? Seja cirurgia por fratura ou cirurgia de retirada de hérnia de disco também pode acontecer e fazer essa artrodese aqui, ok? Para ver o correto alinhamento do colocamento do parafuso e tudo mais, ok? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje era isso, são somente 5 posicionamentos para a coluna lombar, mas espero ter tirado as dúvidas de vocês aí. Então, só relembrando que a rotina é somente a P e perfil da coluna lombar, não devo cortar T12 e S1 do sacro, então devo pegar de T12 até S1 pelo menos, ok? Numa radiografia de coluna CLS, coluna lombo-sacro, ok? No perfil, mesma coisa. Se eu não peguei a transição lombo-sacral, eu devo fazer uma localizada, pegando só na região de L5 a S1 ali, devo mostrar para o médico. E posso até fazer aquela angulaçãozinha de 5 graus ali no perfil, 5 graus caudal ali, para pegar perfeitamente o espaço intervertebral ali de L5 a S1. E na oblíqua também, hoje espero que vocês tenham aprendido a visualizar então a imagem do cachorrinho ali na vértebra, no posicionamento em oblíqua. Não importa que cachorrinho é, né? Tem muitas literaturas aí falando de vários tipos de cachorro, não importa. Importa você enxergar o cachorro, não é verdade? Então espero que tenha gostado, compartilhe com seus colegas de estudo e até a próxima. Tchau!